E aí, pessoal, estamos aqui começando mais um NTT Cast, Diogo Brito falando aqui com vocês. E hoje nós estamos aqui com os nossos convidados especiais para falar sobre tecnologia de Comex no ambiente SAP. Hoje, para falar conosco, tem o Claudenir Skauser, que é o diretor da divisão de Comex da NTT Data. Obrigado. O Carlos Araújo, o nosso palestrante aqui, professor, autor, né, no livro Importação Sem Segredos, do Zero ao Seu Armazém. E o Sérgio Oliveira, o vice-presidente da unidade de software da NTT Data Business Solutions. Obrigado. E vamos lá, né? Começando a falar desse assunto tão importante. Claudenir, a gente sabe que a área de Comex sempre foi muito complexa, né? Sempre teve suas dificuldades no entendimento, na análise, para garantir o compliance, né? Como que você avalia, assim, com relação a essa complexidade e qual o papel da tecnologia para suprir essas dificuldades, né? Ultrapassar essas dificuldades? Para ajudar essas empresas, né? Uhum. Bom, obrigado mais uma vez por estar oportunidade aqui com vocês, falando para o nosso público aqui da NTT. A tecnologia tem um papel fundamental, dado a ser uma área muito regulada, com muitos riscos envolvidos. Então, quanto mais você usa a tecnologia que consegue consolidar esses dados, trazer informação rápida, cuidar desde a fase operacional até a fase gerencial dessa gestão dos embarques de exportação e de importação e de outros regimes especiais também, como drawback, agrega muito valor e ajuda essas empresas a se manterem seguras dentro de um nível de compliance mínimo aceito pelo mercado. Principalmente para os nossos clientes da NTT, que são grandes corporações, são riscos que não, a gente fala só do compliance, a gente está falando aqui de compliance, mas não é só o compliance. A gente tem também todo o risco de negócio, de gestão de entrega. Nós temos também que suprir com a tecnologia as necessidades dos clientes internos dessa informação e desses produtos importados ou exportados. Pegando ali o gancho da importação, quem seria o cliente interno de uma matéria-prima? O setor de produção, o gestor de produção, o gestor de estoque, os gestores de venda de produto acabado matéria-prima, saber quanto tempo vai chegar o produto, né? Reposição de estoque, todo esse time precisa ter visibilidade. E aí nós temos um universo de empresas dentro da nossa carteira de clientes muito grande, onde algumas, o comércio exterior é muito relevante dentro da operação deles. Então, tem clientes nossos que 100% do que eles vendem no Brasil vem de fora. Então, ter a gestão disso é literalmente uma necessidade sine qua non de continuidade, de eficiência do negócio dos nossos clientes. Sem falar, como você bem comentou, um setor altamente regulado, dependendo do tipo de produto, absurdamente regulado. Né? Uhum. Produtos médicos hospitalares, tem a Anvisa que faz um trabalho espetacular de controle, de regulação, de homologação desses produtos, mapa. Então tem os órgãos anuentes também que os nossos clientes precisam, o cliente desse ecossistema SAP precisa de uma tecnologia avançada, eficiente, para garantir que ele faça toda essa gestão, se mantendo ali competitivo. E sem falar também agora nas novidades, nas atualizações, que já falamos em outros episódios aqui da NTT Cast, da vinda da DWIMP, com o novo processo de importação. Então, uma tecnologia também que mantém os nossos clientes atualizados para poder atender essas obrigações aduaneiras que estão vindo aí para mudar toda a regra do jogo para melhor, a promessa, e nós acreditamos para muito melhor. Entendi. E assim, quais áreas que você acha que a inovação como um todo, né, ela pode gerar mais resultados? Olha, eu acredito que todas as áreas têm oportunidades. Né? A fase aduaneira que eu comentei da DWIMP é uma oportunidade gigantesca. Na verdade, hoje é um desafio que vai se tornar uma oportunidade, porque tem o desafio da mudança, que depois de feita a mudança da DI para a DWIMP, da LI para a LPCO e a vinda do catálogo, depois de vencida essa fase de adaptação, a gente vai colher as oportunidades. E elas vão estar em quê? Economia de tempo, custo. As oportunidades de gestão também estão nas áreas de back-office, de custeio, para entender o preço padrão das importações regulares e melhor posicionar
as análises, de buscar novos fornecedores quando possível para poder se manter competitivo no custo de entrada do produto, obviamente sem perder qualidade, ou talvez não, talvez também diminuindo um pouco a qualidade e entregando um produto com preço melhor. Você entendendo o seu custeio e cada componente, também replanejar a sua logística. Porque quando a gente fala replanejar a logística, a gente pensa só em mudar a rota do navio ou do avião. Não é só isso. Às vezes você chega com um produto por Santa Catarina, mas o seu público de consumo está lá em Recife. Então você tem todo um custo logístico para fazer o produto chegar a Recife, chegar ao Nordeste, ao Norte, e está chegando por Santa Catarina. Então você muda o local primário onde o produto chega, você repagina toda a estrutura de custeio, o tempo para o produto chegar, porque o tempo também é um fator considerável, né? Ele acaba impactando em custo pelo tempo do capital ali empregado naquele custo da importação. Vejo muita oportunidade também na parte de automação, de otimização dos times. Também, de uma certa forma, está ligado à compliance. Você gerenciar melhor o seu time, criar uma homogeneidade do que esse time faz, você garantir que as regras do que você espera que o seu time faça em cada etapa de uma gestão de uma importação que é complexo, esteja sendo cumprido, que tem evidências que está sendo cumprido. O Carlos, no outro episódio, falou do cliente OEA, né, o Operador Econômico Autorizado. Ele tem que garantir... É como se fosse uma ISO 9001. Baseado na ISO 33 mesmo. Da importação, você tem que garantir um nível de segurança, de que você faz sempre o seu processo seguindo um padrão. Você tem que gerar prova disso. Então, o nosso software, o Guepardo GTM, entrega, por exemplo, esse tipo de solução. Não só a gente, outros talvez entreguem também, mas é importante a tecnologia garantir esse nível de segurança para as empresas que atuam nesse segmento. Bacana. E, Carlos, assim, você que está no dia a dia, né, com as empresas, enfim, que estão até o pescoço, né, lutando aí para cumprir todas essas regras, né? Elas ainda conseguem inovar, conseguem aspirar outras inovações, tecnologias, assim? O que você percebe do mercado? Eu percebo que elas já absorveram a ideia de que sem tecnologia o negócio delas não é que não vá crescer, o negócio delas vai morrer. Por quê? A gente está falando no comércio exterior de uma lei que a lei que rege o comércio exterior é de 1966. É o decreto 3766, um decreto-lei, que hoje nem existe mais essa nomenclatura para o legislativo. Precisa ser mudado? Precisa ser mudado. Inclusive, desde 2014 para cá, com a implantação do Portal Único, os órgãos perceberam que tem muitas modificações a serem feitas no processo. Então, a gestão tecnológica já está acontecendo e, em algum momento, as regras aduaneiras, as leis não mudaram. Vou dar um exemplo claro aqui. Hoje a gente nem fala mais em documento físico, em armazenar documento físico. O Brasil tem uma lei que diz como é que o documento pode ser digitalizado. Tem uma lei, uma certificação digital, inclusive. Mas o regulamento aduaneiro obriga que as empresas guardem os documentos por 5 anos. Inclusive, tem uma dúvida gigantesca, dizendo que a partir de tal data não precisa mais fazer isso. Não, continua precisando. E se você não mantiver isso guardado por 5 anos, tem uma multa que pode chegar a 5% do valor da mercadoria sem limite. Então, cumprir essa regra é fundamental, é sensacional, é importantíssimo. Como cumprir uma regra que os times hoje são cada vez mais enxutos, sem inovação e sem tecnologia envolvida? Então, toda discussão que a gente participa, que a gente vê, está centrado nesse processo assim. O que é que eu posso otimizar dentro do meu negócio com o orçamento que eu tenho, porque tem tecnologia para todo tipo de orçamento, para que o meu processo não morra, mas, pelo contrário, cresça e cresça inovando. Essa é uma realidade que ela já passou a ser discutida no dia a dia das empresas. Entendi, perfeito. E Sérgio, a NTT, ela sempre foi reconhecida, né, pela expertise em implementação do SAP, enfim. Falando assim da união da SAP com o Guepardo Global Trade, o que os clientes eles ganham? O que eles podem adquirir, né, com essa parceria, ou melhor, com a nossa solução do Guepardo Global Trade? Obrigado, Diogo. Obrigado aos nossos telespectadores. E assim, eu acho que o principal ponto de ganho, assim, a gente é essa integração entre uma ferramenta que ela já
é muito reconhecida no mercado, né? Já atende uma variedade de cenários e tem um nível de automação muito alto de atividades que são complexas, integração com diferentes órgãos do governo, onde existem pontos de contato para você poder ter um fluxo de comércio exterior, ao mesmo tempo que você precisa ter uma integração muito forte com o ERP. O ERP, assim, a gente viu ao longo dos últimos, eu diria assim, dos últimos 20 anos, assim, uma mudança gradativa, onde antigamente, assim, tudo estava dentro do ERP, e agora a gente começa a ver as empresas tendo, na verdade, assim, um coração da sua operação ali, uma gestão centralizada, por exemplo, de dados mestres, de estoques, de material de compras, vendas, back-office, etc., ainda dentro do ERP, mas plugando o que tem, digamos assim, de estado da arte de solução de cada frente de trabalho, seja de venda, seja de compras, e no nosso caso aqui, que nós estamos falando de comércio exterior, buscando a solução que mais adequa, né, tanto ao seu orçamento, como você falou, mas também ao seu processo, à sua necessidade. Só que essa integração aqui, ela tem que ser muito robusta, assim, muito resiliente, porque é um processo complexo, né, que depende de informações que vêm e vão em ambas as direções, né, tanto do ERP para a solução de comércio exterior e também o retorno. É uma integração que ela precisa ser resiliente no sentido assim que você tem desvios no processo que podem acontecer. Você pode ter uma retificação, você pode ter, por exemplo, uma mudança de valores, de quantidades, de itens que você está importando ou exportando num determinado momento, e isso precisa refletir corretamente dentro do seu ERP. Você tem, obviamente, o volume, né? Porque, assim, como o Cláudio falou, você tem empresas que assim, dependem 100% do processo de importação para poder seguir com a sua atividade fim. E você precisa, e você tem volumes, assim, nós estamos falando de empresas que têm assim, milhares de importações por mês, por exemplo. Você não pode tratar isso de forma manual. E, ao mesmo tempo, a gente vê assim, que dentro do SAP, assim, o cenário, assim, existe muita flexibilidade. Não existe uma forma certa. É lógico, existem algumas melhores práticas que são seguidas quando você está implementando um ERP, mas você não tem o certo ou errado, assim, esse é o processo que todos vão fazer. Existe uma flexibilidade grande de possibilidades, por exemplo, quando você está fazendo uma entrada de mercadoria, quando você está lançando um custo adicional de uma mercadoria. E aí a gente tem assim, a questão da flexibilidade dessa integração, ser capaz de conseguir integrar todas essas possibilidades, essas flexibilidades que o ERP te dá, e você conseguir se adequar a isso de forma o mais standard possível, digamos, dentro da tua solução. Eu acho que é um ponto muito importante, assim, e que, como você falou, né, a NTT é uma das principais implementadoras de SAP do mundo. Então, assim, nós estamos muito bem posicionados, a gente conhece muito desse processo. Então, assim, nós estamos muito bem posicionados para ter, assim, para prover aos clientes a melhor integração possível nesse contexto. Sem falar, Sérgio, também que nem todo produto ele tem uma vida idêntica em clientes nossos diferentes. Por exemplo, tem cliente que, além da integração do material em si, eu tenho que integrar informações de lote, integrações, dados complementares do material para poder fazer um catálogo de produtos. Então, a gente está preparado para também atender essas especificidades, essas particularidades, dado que alguns produtos são mais regulados e outros muito pouco regulados. Então, você tem desde modelos que são muito mais simples, dentro do universo complexo são mais simples, e tem outros que são extremamente complexos. Estamos preparados aí para se adaptar e aí prover aos clientes toda essa solução. Legal. E indo assim nessa linha mesmo, Claudenir, falando da importância, né? Nós temos as leis, temos os processos, temos múltiplos sistemas ali para responder, como o Sérgio ali comentou, as entradas e saídas, enfim. Qual que é a importância para você das empresas, né, de grande porte do comércio exterior terem um software que se adapte, né, a esse cenário
de múltiplas entradas e saídas ali. Qual que é a importância das empresas terem, né, um software que se adapte nesse cenário? Olha, eu vejo como a condição de existência dada a complexidade. Né? Ter um parceiro certo, um parceiro bem escolhido, um parceiro que tem uma visão de inovação adequada com a empresa. Nós respondemos diversas RFQs, né? No dia a dia, e nessas RFQs nós temos experiências diversas. A gente percebe empresas procurando o básico, empresas procurando inovação. Então, assim, o que eu acredito que é necessário as empresas na escolha de um parceiro, antes de fazer escolha, ajustar essas RFQs para buscar inovação. Tem muita empresa buscando o básico pelo menor preço, que é o caminho mais óbvio. E eu acho que é muito valioso buscar inovação pelo melhor custo-benefício, né? Não necessariamente o menor preço. Não estou dizendo para o nosso público que nós somos o mais caro, tá? Não é essa fala, por favor. E, inclusive, é uma dúvida muito comum em qual volume de importações que você precisa ter para ser o cliente ideal para um software de GTM. É uma pergunta que muitos clientes se fazem, a gente também debate esse tema bastante. E isso é muito relativo, porque tem empresas que fazem, como o Sérgio falou, milhares, 1.500, 2.000 embarques mês, e cada embarque desse está em um estágio diferente, com uma demanda diferente, na mão de equipes diversas tratando, ou às vezes terceiros, um despachante, tratando do tema ou provendo alguma solução. E tem aquele que tem 5 processos mês. Porém, ele pode ter um valor agregado do produto que está nesses processos gigantesco. 5 aviões. 5 aviões. O risco, um produto altamente complexo, altamente regulado. E a necessidade de você estar atuando numa multinacional. Você não pode fazer isso em planilha eletrônica. Se você errar, o prejuízo é gigantesco. Exatamente. Então, é um ponto muito, muito sensível. Sem falar na complexidade de integrações que o Sérgio também trouxe aí, com o governo e com terceiros, né? Com o governo para a parte das obrigações, para trazer informação muito mais rápida, para ele tomar a melhor decisão com a informação, com o dado tratado de uma forma, no melhor momento que ele possa atuar. Até dei um exemplo hoje, conversando com o Sérgio, que os nossos robôs, nós temos mais de 70 robôs, depois o Sérgio pode até comentar um pouco mais para a gente. Se você consegue trazer o dado muito antecipado, você permite ao operador uma decisão estratégica com mais tempo para pensar ali, né? Então, o dado já chega atrasado, ele tem que decidir às pressas, pode tomar uma decisão que implique num custo maior ou num problema ainda maior muitas vezes. Sim. É interessante esse ponto que você falou, até envolvendo você, Carlos. Qual que seria o impacto, assim, no dia a dia das empresas, dessas integrações governamentais com o mundo privado, assim? Qual que é o impacto? Olha, é vital. A gente, usando essa solução lá no escritório, não há como a gente dar um passo, ou pela quantidade de volumes de processos que a gente tem, fazer tudo isso com uma equipe bem enxuta, se não houvesse integração. Então, eu tenho uma integração com a Marinha Mercante. Então, ele vai trazer um conjunto enorme de informações, não é pouca a quantidade de informações, que já foi lançado ou pela companhia de transporte ou pela agente de carga. Então ele traz aquela informação e eu armazeno e ela faz parte do meu processo. Ali eu vou tratar, então eu tenho validações a serem feitas, como por exemplo, lá atrás no pedido não foi lançada uma classificação fiscal que deveria estar e ela está. Só que não foi lançado, então eu já tenho um problema. Só que se eu faço isso com alguma antecedência, eu tenho como corrigir antes da carga chegar, e a gente sabe dessa informação. Aí eu vou para a invoice. O cliente não trabalha com pedido de compra, mas ele já tem uma planilha e a gente já vai cadastrar a invoice. Então eu tenho uma integração via uma ferramenta ou via uma planilha, ou o que quer que seja, que eu traga essas informações, mas ele vai lá na base do governo, por exemplo, e vai buscar as alíquotas de todos os impostos. Não há como trabalhar sem isso, assim. A gente conversando lá, fala, e se não tivesse isso aqui? Não tivesse isso aqui, a gente vai fechar a porta, vai embora e não tem o que fazer. Porque vou fazer 100, 200, 300 processos, como é que eu cadastro tudo isso manualmente? Eu teria que ter 3 vezes mais pessoas e com uma chance 5 vezes mais de errar. Esse é o grande diferença, não é só o quantitativo de pessoas, mas é a possibilidade que aumenta significativamente de você ter
uma informação incorreta. E hoje, a gente já está refinando esse processo e a gente já tem casos de clientes a gente usa o mesmo terminal de carga, que eles têm um sistema feito para o terminal. E esta empresa, que é uma empresa de vocês, eu só fiquei, que é cliente de vocês, eu fiquei sabendo porque o gestor de informática falou, cara, quantidade de processos que você está colocando aqui dentro, vocês usam qual? Eu falei, a gente usa o Connex. Pois é, a gente tem uma trade que usa o Connex aqui, a gente abriu a API para eles. E toda essa informação que a gente está trafegando por e-mail, no caso deles lá e-mail, isso vai parar dentro do sistema de vocês. E eles já usam. Eu falei, acendeu uma luz. Eu falei, eu posso usar também de um terceiro particular que abriu a informação e que pode ser feita. Cada vez mais eu estou ali ajustando parafusos, fazendo refinamentos muito finos. Para quê? Para eu ter esse processo muito mais fácil, rápido e o principal, assertivo. Então, respondendo a sua pergunta, assim, não teria como funcionar. Só se eu fizesse um processo por mês, mas essa não é a realidade. Com certeza os erros seriam muito maiores ali, né? Eu não vejo um comércio exterior eficiente sem integração com o governo, com fornecedores, igual você comentou aqui. Transportador. Tracking de carga, tudo já é tudo API first. Que possibilidade de ali embaixo eu já ter um tracking do container, que eu teria que entrar num outro site e buscar toda essa informação. Ali eu já sei o tracking do container e que ele já traz atualizações de previsão de chegar. A gente descobre atualizações da carga clicando nesse botão. A eficiência sobe nas alturas. Sobe, porque assim, não, mas o agente de carga ainda não informou isso. Pois mas a gente já consultou aqui, já foi na fonte, no site do armador e esse navio não vai chegar agora. Então, toda a expectativa que você tinha não vai acontecer agora. Sim, bacana. Isso é um pouco do que você falou de ter a informação o quanto antes, que também pode te ajudar a tomar uma decisão. Assim, você não vai ter essa carga quando você esperava. O que você pode fazer para se antecipar isso, né? Ao invés de esperar no caso dele, por exemplo, o fluxo de caixa, ele jogou para frente. Porque aquela quantidade de dinheiro que ele precisava para uma determinada data aumentou, atrasou o navio, ou seja, ele ganhou mais 20 dias. Só que enquanto ele teve um alívio no fluxo de caixa, ele tem um problema que a mercadoria precisava estar ali, ele tem que tomar uma decisão. Não sei se ele ganhou 20 dias ou se ele perdeu 20 dias, porque a carga demorou mais 20 dias para chegar. Mas pelo menos ele tinha informação para tomar uma decisão consciente, né? Sim, e indo nessa linha aí, Sérgio, de decisões estratégicas, como que o Global Trade, né, o Guepar no Global Trade, ele pode ajudar assim, no contexto? A gente tem, assim, o processo de Comex, assim como o processo tributário, o processo de entrada e saída de documentos, né, que são algumas das áreas que o Guepardo atua, assim, o processo de comércio exterior, ele gera uma quantidade de informações muito grande, assim, muito extensa e muito valiosa para a tomada de decisão, tanto das pessoas que estão ali no dia a dia, na operação mesmo, que seriam os nossos usuários da plataforma, mas também, assim, para a camada de gestão que consegue ter visibilidade desses processos, né? E até pegando um pouco do gancho da resposta anterior do Cláudio, assim, né? Do porquê ter um sistema, mesmo que às vezes você tenha um volume pequeno, às vezes só um usuário que vai cuidar do teu processo de comércio exterior, mas assim, você precisa tem outras empresas, outras áreas da empresa, outras pessoas que também estão interessadas nesse processo, nesses processos de comércio exterior. E se você tem ali, você não está trabalhando com o sistema, assim, a gente sabe como é que funciona, né? Você fala, cara, me manda o relatório né? Aí o cara manda por e-mail no dia seguinte e tal. Enquanto você tem uma ferramenta, você tem isso ao vivo, né? Na informação. Então, assim, esses dashboards, acho que são muito, muito relevantes. Acho que tem um ponto, assim, sobre essa uniformidade de processos, quando você tem várias pessoas executando atividades de comércio exterior, assim, e às vezes até com destinos diferentes, por exemplo, e coisas que fariam o teu processo variar muito, assim, se você tem a ferramenta, você consegue ter uma visibilidade, digamos, única e padronizada daquele processo. A gente teve, né, tem um episódio do NTT Cash, né, o link está aí na descrição, sobre a vinda da DWIMP. E a gente estava falando nesse episódio sobre o período de transição entre DWIMP e DI. Então você vai ter dois processos sendo executados de forma diferente, mas que você vai precisar ter visibilidade
desses processos por muito tempo ainda, de forma minimamente estruturada, né? Apesar de eles estarem acontecendo em ferramentas diferentes do lado do governo, então isso também é um ponto que ele te ajuda muito. Os robôs, né, que o Cláudio comentou, né? A gente tem mais de 70 robôs para interagir seja com API, seja com serviços que não estão estruturados para receber com API, mas que a gente consegue ir lá capturar essas informações, fazer o tracking de mercadorias. Interessante. E trazer tudo isso assim, na informação assim que ela está disponível, né? Isso acho que é o ponto mais relevante e de diferencial da ferramenta. Legal. E Claudemir, assim, quais são os maiores desafios para novas tecnologias no comércio exterior hoje? Olha, o desafio como eu já até comentei um pouco, até talvez sendo redundante, é você escolher uma tecnologia que se mantém atualizado. A gente viu no passado vários cases de tecnologias que eram super competitivas e foi morrendo com o tempo, não se readecou com a evolução das necessidades das empresas, dos nossos clientes. Não só em adaptação ao que o governo tem de mudança, mas em si, mas principalmente em adaptação do que o mercado espera de uma tecnologia. Entendi. Né? Não integra com nenhum parceiro, aquela tecnologia completamente isolada, aqueles produtos muito simplistas que todo mundo acessa tudo sem uma segurança de quem pode ver qual informação. Então, assim, esse é o primeiro desafio que eu vejo, a escolha de um parceiro bem feita, como a RFP, olhando para a inovação, para os temas que estão na moda, né? Tecnologias que estão olhando para o que são tendências de mercado, inteligência artificial, como vocês vão encontrar aqui nos nossos episódios da NTTcast, outros conteúdos que falam do tema de IA, né? De predição de dados, de preparação desses dados, como o Sérgio comentou, de uma forma consolidada, e não só escolher um software para integrar com o seu ERP e gerar nota de entrada. Isso é muito pouco, né, Sérgio? Eu acho que um ponto que você comentou também sobre essas RFQs, a gente vê uma preocupação crescente dos clientes, assim, com o lado da infraestrutura, onde vai estar rodando, afinal de contas é uma solução cloud, que, né, o cliente não vai ter controle total sobre a infraestrutura que aquilo ali está rodando, então ele quer saber assim, qual que é a garantia que o fornecedor vai me dar de que primeiro que essa informação vai estar disponível quando eu precisar dela, outra que a informação não vai cair nas mãos erradas, né? Então, assim, a gente recebe, por exemplo, questionários de infraestrutura que eles estão ficando cada vez mais criativos, eu diria, cada vez mais extensos, e detalhados, assim, no sentido não só de você dizer, assim, eu tenho ou não, mas de você mandar evidências de controles que você faz, para que ele tenha a segurança de colocar, né, eu estou colocando uma parte importantíssima da minha operação nas tuas mãos. E, diga-se de passagem, a gente tira 10 nesses questionários, assim, porque realmente é uma preocupação, algo que a gente já tem do design da solução desde do início da arquitetura, de ter essa alta disponibilidade, escalabilidade, segurança, certificações ISO, enfim, tudo o que é relevante para esse processo, ter isso disponível exatamente para dar essa tranquilidade para os clientes. E nós não somos uma empresa que chegou ontem no mercado, né? NTT Data, presença global, multinacional, nosso cliente vai estar extremamente amparado. Nada contra as startups, mas eu ouço de algumas empresas, alguns empresários, quando a gente se encontra em fóruns tecnológicos, né, de tecnologia, até mesmo de negócio, eles falam assim, eu vi uma startup legal surgindo, mas eu tenho medo de contratar, porque não só onde ela se hospeda os dados, tem gente para tocar isso, essa empresa vai existir daqui 5 anos, porque eu mudo toda a minha empresa, desenho um crescimento para minha empresa dependendo dessa startup, e ela é comprada por alguém e por estratégia não quero mais. Encerra a empresa. Nós já discutimos isso em outras conversas também. Empresas que a gente conheceu e de repente... Um outro desafio também, Diogo, que o Carlos já falou bastante disso em outros episódios que eu pude estar com ele, e a tecnologia
ela é importante, ela é uma ferramenta valiosíssima, mas se a empresa não tá preparada para revisar os seus processos, não achar que a tecnologia vai vir e vai resolver sozinho. Você precisa rever os seus processos. Muitas vezes a tecnologia traz algo novo e a sua equipe está fazendo de uma forma ultrapassada um processo. Você tem que modernizar. Tem que aceitar a mudança. Tem que aceitar a mudança. Um exemplo prático que eu dou nisso daí, nós temos um robô, um desses diversos robôs, que ele monitora a carga dentro do Syscarga, que é o Syscomex Carga, que é um software do governo, onde a carga, todo o detalhe do seu embarque marítimo, consta ali com uma riqueza de detalhe muito grande, muita informação super valiosa. E em muitos sistemas tradicionais, esses dados são como? Eu espero receber o BL, o draft do BL, uma informação do meu fornecedor de frete, vou lá e digito a mão no software e eu tenho que ficar ligando ou mandando e-mail para o agente de carga para saber o que está acontecendo. Uhum. Esse software, esse robô, uma das funcionalidades dele, ele cadastra praticamente o draft do BL inteiro e mantém atualizado com qualquer mudança. Então a equipe que faz isso à mão tem que entender que ela pode deixar de fazer isso. Ela, lógico, testa a tecnologia, cria sua zona de conforto, mas um trabalho manual deixa de existir e você vai focar muito mais na qualidade desse dado, em criticar esse dado, em interagir com os fornecedores, porque também pode ter dado errado nessa plataforma e você tem prazo para retificar. Uhum. Então esse é um exemplo, mas tem assim, dá para falar muitos outros. E é quebrar paradigma. Né? O desafio da tecnologia é apoiar as empresas em quebrar paradigma, e é a nossa do Guepardo GTM, na verdade de toda a linha da Guepardo, toda a linha tecnológica da NTT, ajudar o cliente a quebrar paradigmas, se tornar mais eficiente, melhorar os seus controles, melhorar seu nível de segurança no custo-benefício justo aí para todas as partes. Sim, com certeza. E falando assim, né, dessa questão da implementação, nós temos ali os robôs, temos toda a estratégia, né, para garantir a melhoria no processo como um todo. Como que é feita essa implementação, Sérgio? Assim, as empresas, o que elas podem esperar da NTT para fazer essa implementação da forma mais tranquila, né, uma transição ali para esse vínculo, né, do Guepardo Global Trade com a SAP ou dos processos aduaneiros, né, com a SAP? Eu acho que assim, a gente, né, o Cláudio falou um pouco sobre a mudança de processos e óbvio que assim, nós temos uma carteira extremamente valiosa de clientes de vários tamanhos e segmentos. E isso traz para nós assim, um conhecimento grande assim, em relação a melhores práticas, digamos assim, de processo. Uhum. Mas muitas vezes os clientes também eles têm assim, os processos eventualmente diferentes que eles façam não necessariamente são errados. Né? E muitas vezes eles podem ser o diferencial daquela empresa, porque não, eu faço assim porque, cara, é assim que eu consegui melhorar isso daqui. Então, eu diria que em toda a linha Guepardo, a gente sempre teve, assim, uma postura de muita flexibilidade, eu diria, assim, do ponto de vista de ouvir o que o cliente faz, assim, entender o que ele faz e propor, eventualmente, um processo, falar, cara, aqui você pode fazer assim, eu tenho esse robô, eu tenho essa integração, eu tenho essa automação. Mas também ouvi falar, cara, eu também posso adaptar isso. Então, assim, são ferramentas extremamente flexíveis também para conseguir atender essa gama de cenários, de volumes, de segmentos bem diferentes para que o cliente possa ter, digamos assim, o melhor dos dois mundos, um mix, assim, entre ter esses processos que a gente leva de automação, de melhores práticas, mas ele também conseguir ter os seus diferenciais. A gente sabe que se todas as empresas fossem operar exatamente igual, assim, ia ser difícil delas terem algum tipo inovar, né? Alguma coisa. De algum tipo de inovação. Uhum. Então, assim, aí, óbvio, isso vem também carregado com uma metodologia muito madura, assim, de implementação de projetos, de levantamento de requisitos, de definição de escopo, e assim por diante, de cronograma, etc., para que a gente consiga, né, definição de responsabilidades, tudo isso é muito importante, assim, né, enfim, sobre gestão de projeto, dá para fazer um NTT Cash só sobre gestão de projetos, mas para a gente ter o resultado final que é o sucesso do projeto. Muitas vezes a gente pode estar entrando simplesmente automatizando, digamos, um processo existente, então o cliente, por exemplo, que não tem nenhuma solução de comércio exterior e está vendo seu volume crescer e está precisando implementar uma solução. Às vezes a gente está, por exemplo, substituindo, né, uma solução
A gente tem um cenário bem comum, eu diria assim, que são empresas às vezes muito grandes, globais, que estão vindo para o Brasil, estão fazendo um rollout, por exemplo, do ERP, e eles precisam rever o seu parque tecnológico, vamos chamar assim, o seu landscape de soluções. Então a gente tem várias soluções para auxiliar ele nessa vinda para o Brasil, porque a gente sabe das diversas especificidades que nós temos aqui. Então, assim, são várias etapas, digamos, para a gente conseguir ter esse resultado final, que é o sucesso do projeto de implementação e do pós-projeto também do cliente, que ele vai... A gente quer que ele fique conosco vamos dizer, para sempre, né? Por muitos anos, né? É o nosso objetivo. Exatamente, com certeza. Para falar de complexidade do Brasil, você já tentou explicar para alguém de fora o que é o ICMS-ST? Cara, o cara falando, você tá de piada, não. Mas por quê? E o ICMS-ST eu sempre falei que a substituição tributária era só na venda, que não existia na importação. Não, o conceito do substituição tributária é isso, é a venda. Até eu conhecer 2 produtos no Paraná, quase todos em Minas Gerais e quase todos no Ceará, que tem ST na entrada. Então, assim, você fez a sua nota de entrada, recolheu aquele ICMS da entrada e você tem um cálculo específico para a carga sair do porto para pagar. Esse é a loucura. É o manicômio tributário brasileiro. Exatamente. E você precisa ter um sistema, uma ferramenta que entenda isso. Porque no dia a dia as empresas não vão fazer isso no Excel. Não tem como. Sim. É assim, só com a tecnologia, né? Só com a tecnologia. Então, assim, essa evolução e mudança constante, assim, Claudemir, como que, né, dar um exemplo aqui do INPE, né, que é o tema mais próximo aí. Como que a tecnologia pode apoiar as empresas, né, a suprir todo esse momento, todas essas novidades, né, tudo isso que a gente, cada dia, que vai ler uma notícia, tem uma coisa nova. A do INPE, ela chega aí como uma obrigatoriedade numa fase gradativa de transição da DI para do INPE, trazendo muitos desafios que o governo a Receita Federal, né, representando como órgão representativo dessa obrigatoriedade, dessa obrigação de ser entregue em substituição à DI, ela traz um modelo onde ela tem uma plataforma que você pode fazer manualmente, mas é inviável. Você precisa de uma tecnologia para te apoiar no processamento prévio do dado para fazer o informe correto. A do INPE vem prometendo uma melhoria para as empresas de comércio exterior, para todos os players que atuam no comércio exterior, trazendo uma conexão melhor entre elas e diversos órgãos do governo, como o Sérgio comentou, não só a Receita Federal, mas também os órgãos anuentes que atuam nesse ecossistema do comércio exterior, o despachante, que também atua como prestador de serviço presente em toda essa cadeia, o agente de carga. Então, assim, conecta todo mundo. Com o passar do tempo, eu até comentei, acho, no início aqui do nosso encontro, isso vai gerar muitos ganhos, que são pleitos da sociedade civil organizada para a Receita Federal, para o governo, de melhoria de processos. É uma evolução também, naturalmente, da tecnologia e deles, né? É uma tendência global, vários países também já estão nesse movimento de modernizar os seus controles. A próxima etapa é uma conexão entre as receitas de países diversos, onde a carga saiu da China vindo para o Brasil, a própria Receita da China já vai comunicar para a Receita do Brasil. Isso aqui eu estou fazendo uma previsão de futurologista, tá? Vai compartilhar essa informação porque cria uma segurança muito grande para os dois países, uma reciprocidade. Porque ela não só está fornecendo para o Brasil, ela vai receber dados do Brasil quando tiver uma operação de exportação. Então, quando eu, importador aqui no Brasil, vou declarar para uma Receita, isso, de novo, sendo futurista aqui, imaginando como vai ser num futuro não muito distante. O que eu declaro, boa parte o governo já sabe, porque o que a empresa exportadora lá na China informou para a Receita chinesa, ela compartilhou com a Receita brasileira e ela já sabe o que está acontecendo. Eu vou declarar dentro da minha visão adaptada às leis brasileiras. Mas, enfim, a tecnologia ela vai ajudar muitas empresas a se manterem vivas nessa etapa da do INPE. A do INPE ela moderniza e ela torna quase que obrigatório a adoção de uma tecnologia para fazer você se manter operacional dentro do comércio exterior. Tem uma coisa que não estamos discutindo com a devida profundidade porque tem outras prioridades
latentes, que é o catálogo de produtos e a do INPE. Mas o Brasil, desde 2015, avança, e foi ali caminhando junto, avança para o Operador Econômico Autorizado, o OEA. Basicamente, explicando a OEA, ela é a relação fisco-empresa, uma relação de parceria. O conceito é outro. Hoje, a Receita, o fisco acha que você está errado e você tem que provar que está certo. Ou seja, é um processo quase que policial. Sim, você está numa batida policial a sua importação. No OEA, significa o contrário, você se autogerencia, tanto que a base das normas OEA é pautada na ISO 31000. E é o quê? Segurança de toda a cadeia. Isso começou desde o 11 de setembro, para que toda a cadeia fosse segura, o processo saber. Então, ele certifica empresas e essas empresas vão ter critérios e o principal deles é você manter a conformidade legal. Então, você ganha um selo de que você é OEA e você está certificado. E você é revisado a cada 3 anos. Então, você tem que dar prova de existência de coisas que você está fazendo. Por exemplo, como é que eu classifico um produto? Eu classifico com esse formulário. Quem é que avalia isso? Quem é que autoriza isso? Isso está dentro dos seus procedimentos, os seus sistemas? E aí, de novo, a OEA exige que você tenha uma tecnologia que controla ponta a ponta o processo. E, na minha visão, toda empresa vai se tornar OEA. Ele, primeiro, ele não discrimina. Então, o OEA foi baseado no antigo Linha Azul, mas o Linha Azul você tinha que ter a partir de tantos milhões de faturamento. Hoje não. Qualquer empresa pode ser. É só você seguir esse critério que está na norma e você é certificado. Vai passar por uma revisão processual da Receita e lá você é revisado. E depois que você ganha essa certificação oficial, por exemplo, você tem situações em que a carga pode sair. Hoje, se você tem um litígio com a Receita, você tem que depositar. No OEA está previsto que a carga pode sair, você continua fazendo essa discussão depois. Então, você já não tem mais o problema da armazenagem correndo por conta daquela discussão. O OEA na do INPE tem benefícios que a empresa que não OEA tem. Não tem. Então, são situações que está todo mundo caminhando para esse processo. O Brasil, de 60 mil empresas, quando você entra no site, tem lá aproximadamente umas 600 certificadas. Então, é muito pouco ainda para se fazer. Mas a partir do momento em que as empresas virem que há um benefício palpável para quem é OEA e para quem não é, ela fala, não faz sentido eu estar nesse processo. Só que quando ela passa a ser OEA, ela tem um conjunto de obrigações e o principal deles é fazer a coisa correta, ou seja, o cumprimento do compliance. E aí você não consegue fazer isso sem uma adoção tecnológica, sem uma ferramenta que te dá tudo isso pronto para você cumprir. A gente brinca que a empresa que é OEA tem um telefone vermelho, daquele modelo americano, lá, sabe? Você liga e fala com um fiscal. Você tem alguém na Receita que vai te atender, vai revisar seus processos e vai dizer como é que a coisa vai funcionar. Então, para mim, o que vem depois da implementação da do INPE, a gente vai passar aí 1 ano e pouquinho implementando, e em janeiro de 2026 a gente não vai discutir mais esse processo, já está tudo pronto. Qual é o próximo passo? É o aprofundamento das empresas nesse modelo de operador econômico autorizado. E dentre as coisas do operador econômico autorizado é que as alfândegas são compartilhadas. Então, o que está sendo feito na importação, o país exportador está fornecendo dados para o governo brasileiro sobre aquela operação. Então o que eu falei de futurologia já existe. Já está aí. É isso. Agora é legal a analogia do um fiscal só para chamar de meu, né? Hoje está acontecendo a malha aduaneira. Tem empresas recebendo e-mails dizendo assim, identificamos que tem um problema aqui, esse é o problema. Quando tem uma ação fiscal, você é obrigado a corrigir, vai ter o recolhimento da diferença, juros, mas tem uma multa de 37,5%. Na verdade, são 75% de multa, ou seja, quase o dobro, e que, como você vai pagar de própria vontade, ele te dá um desconto de 50%. Então, a gente já considera assim, chegou a multa, ela não é discutível, sabe? Se não tem nada arbitrário aqui, eu vou pagar... e segue a vida. 37,5%, mas tudo aquilo. A malha aduaneira você está recebendo, na verdade não é o meu, uma mensagem lá pelo ECAC,
Ó, identificamos esse problema, a classificação não é essa, o recolhimento foi errado, você não tinha direito. Está aqui a sugestão do erro, você recolhe a diferença, faz a correção, recolhe a diferença, recolhe juros, mas não tem multa. Sim. Porque ela deveria ser espontânea, porque se você tem um controle interno, você vai lá e faz, você já sabe que está errado. Sim. Só que não tem um controle interno. Ou então tem empresários que, por uma decisão sua, não está errado, deixa para lá, vamos ver se eu não pago. Se passa, mas a Receita já acha, já encontrou. Você recebe aquilo, mas não tem multa. Então essa é uma situação chamada malha aduaneira, que a Receita está fazendo a denúncia espontânea, que não vem de você, vem por ela, e você corrige o processo. Isso também é um caminho que eles encontraram para ter uma parceria aduana-empresa. Mas que fique claro, a Receita sabe de tudo. O que ela não sabe da gente? Sim. O Carlos, você falou do OEA aí, eu acho que é uma coisa que até... Dá outro podcast. Dá um podcast gigantesco. O OEA é um assunto... E, na verdade, temos vários clientes na nossa carteira que OEA. É que, às vezes, não chega até assim, eles não usam o selo que tem de usar. Você ganha um selo que você pode usar, tal, na assinatura, em situações de marketing, mas a empresa chega a um determinado tamanho que ela vai dizer assim, eu preciso disso. Eu vou facilitar o meu processo. Eu registro a ADI antes dela chegar. É uma das poucas possibilidades, assim. A carga vai chegar e já está, às vezes, até desembaraçada. Mas, Carlos, muitas empresas não estão no sistema do OEA. Ela não tem todos os benefícios, mas ela tem coisas que ela pode fazer. Ela pode fazer igual como se fosse o OEA. Ela já vai ter ganhos. Pode. Tem processos estruturados, ter uma padronização. Você não perde nada tendo esse tipo de controle. Pois é. Só que quando ela já tem isso processual, ela tem isso no processo, o OEA é mais uma etapa e é muito pequena. Está sendo discutido um projeto de lei no Congresso de que para empresas OEA, o regime de recolhimento de todos os tributos que hoje é antecipado vai passar a ser postecipado X dias depois do mês. Então você vai apurar o mês e vai pagar dia 10, dia 15, aquilo que você pagava antes da operação começar, no ato do registro ADI, só para empresas OEA. Então, é indiscutível isso. E como ela não ela não discrimina ninguém, eu tenho uma empresa com 10, 15 pessoas, eu tenho do outro lado uma empresa com 5.000 pessoas, elas vão ter o mesmo benefício, desde que as duas tenham os mesmos processos e controles internos. Interessante. Legal. E assim, falando de tudo isso, né? Você falou de muitos stakeholders ali que são envolvidos. Como que a tecnologia ela pode facilitar nisso, né? Até o Claudenir comentou ali do futurologia, né? Mas o que a gente já pode imaginar ou até mesmo assim, como que a tecnologia pode integrar, né, todos esses stakeholders através dessa comunicação que ela precisa ser muito direta, né? Direta e rápida. Tem que ser... Olha, a gente tem casos lá de que não há integração e a gente percebe a demora porque o fluxo é o dele e não o meu. Então eu preciso dessa informação, mas a gente não chegou nesse processo ainda. E eu tenho 2 casos, 2 clientes que usam o Conexo, tal qual a gente usa, e eu tenho acesso, um login, para acessar aquilo que me interessa na base deles. Então é muito fácil, a gente cadastra essas informações lá, iniciais, abre o processo, sabe qual é, e eu sou o único despachante em um deles, eu sou o único despachante, então é o meu escritório lá que atualiza junto com os robôs, e a gente sabe exatamente. Aí tem um determinado momento que a gente fazia, mas eu passei a dizer para eles assim, ó, isso aqui tem que ser vocês. Cadastro de produtos tem que ser vocês. Por quê? Porque no seu faturamento, na sua distribuição, você não pode imaginar que eu tenho de saber tudo aquilo da sua operação. Eu estou aqui como um consultor. Eu vou te dizer qual campo que você precisa para me atender, qual campo que eu acredito que você precisa para atender o financeiro, e tem alguns que você tem que decidir. O caso mais clássico é a descrição do que sai na nota, porque eu tenho uma descrição aduaneira e ela precisa ser extensa, precisa ser detalhada, mas lá na hora da nota dele fazer a venda, tem um campo do Conexo que é o campo do produto, que tem até aquela limitação de quantidade de caracteres, que é o que sai na nota. E ficava muito essa discussão, eu vou usar qual campo? Eu falei, o Conexo tem uma configuração que você vai escolher ou essa, que é a aduaneira, ou aquela do produto. E você tem o EAN, você tem o número de série, você tem uma série de coisas que você coloca ali. Eu posso fazer isso para você, mas não é o meu core. O meu core é te entregar a carga liberada no menor tempo no seu armazém. Só que, como a gente usa o mesmo sistema, eu vou te ajudar com esse outro processo.
Isso gera uma tranquilidade para a gente muito fácil, porque assim, está cadastrado lá, tá, vamos começar as atualizações. Cadê a descrição do produto? Porque às vezes ele não usa proforma, ele usa só invoice. Ele cadastrou invoice só a primeira etapa, porque ele precisa para cuidar do câmbio e tudo, mas os itens ele ainda não cadastrou. Aí a gente fica lá, véi, cadê os itens? Não, a gente vai cadastrar. Não vai cadastrar quando? Vai esperar chegar a carga? Não dá, por quê? Porque eu já tenho que começar a me preocupar com as outras coisas. E a gente leva até o estágio da DI, transmite. Aí o único erro que a gente quer ver lá na declaração de importação é não tem presença de carga. Porque o resto tá tudo montado. Aí tem outros clientes que falam, caramba, a DI chega semana que vem, cara. A carga chega semana que vem. A gente não tem nada cadastrado. Mas por quê? Porque a gente não tá no mesmo sistema e eu dependo de muitas informações que vêm dele. Aí é sempre assim, vai chegar hoje e dizer, cara, a fábrica tá precisando. A brincadeira lá é a fábrica vai parar. A fábrica vai parar, a fábrica vai parar. Então, sem essa integração, o processo nunca vai ser ágil, nunca vai ter alta performance nessa liberação. Por quê? Porque a gente está falando em ferramentas diferentes, em linguajar diferentes e o pior, em processos diferentes. Eu cuido de um jeito, ele cuida do outro e ele quer continuar cuidando do jeito dele. Sim. E não tem volta, né? A digitalização acelerada do comércio exterior não vai ter volta. E falando nisso, assim, Sérgio, o que para você visualiza como que vai ser o próximo passo desse segmento, né, de comércio exterior, e como que o Gepar no Global Trade pode, né, ajudar nessa questão de digitalização? Novas gerações, né? Eu acho que digamos, o futuro, né, a visão de futuro que nós temos assim, em relação às soluções em geral no Gepar, mas falando aqui do Global Trade, obviamente é um tema da moda, assim, acho que muita inteligência artificial generativa, né? A gente estava até no NTCast sobre catálogo de produtos, a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre a aplicabilidade e um pouco dos riscos também de aplicar isso, mas certamente assim, é um processo que, por gerar muita informação, ele é um ótimo candidato exatamente para você aplicar IA em cima dessa informação e ter ganhos em cima disso. Acho que muita automação, né? O Cláudio falou dos 70 robôs, assim, eu acho que é um espaço que vai estar sempre crescendo e as empresas cada vez mais buscando otimizar e redução de custo. Então, assim, acho que inclusive são duas tecnologias que conseguem andar em conjunto, né? A IA e a robotização exatamente para você conseguir tomar decisões que hoje você às vezes depende de uma pessoa tá tomando, mas você conseguir automatizar isso. Tem uma tecnologia que é o blockchain, que a gente falou muito disso há alguns anos atrás, principalmente quando estava ali no auge de criptomoedas, etc. Mas como você tem no processo de comércio exterior, você tem uma integração com muitas pontas, né? Você tem o importador, você tem o despachante, você tem o agente de carga, você tem o fisco, você tem até a seguradora. Né? E o blockchain se encaixa muito bem nisso, no sentido de você garantir que a informação que você está trafegando entre essas várias pontas que estão interagindo e cada uma gerando a sua etapa do processo, a sua informação, você garantir que aquilo ali é válido, é oficial, não foi alterado. Então isso acho que também é um ponto assim, que eu diria até, talvez passando um pouco do hype que teve ali na época de criptomoedas, mas assim, realmente aplicações práticas que nós vemos. Fora da moda, né? Coisas reais. Coisas reais que a gente pode colocar. De novo, falando sobre os dados, né? Análise preditiva, por exemplo, a gente hoje tem um volume enorme de informações que a gente consegue analisar o passado, analisar o status atual dos processos dos processos de comércio exterior que estão acontecendo. Mas assim, a gente tem o histórico, então a gente também consegue automatizar, assim, prever, digamos, o que de forma mais assertiva, o que vai acontecer. Eu acho que é isso, o governo também traz os desafios tecnológicos, traz as novas ferramentas, mas isso já tem vindo num modelo de integração moderno, então isso também vai começar a virar, diria, meio que commodity, né? Soluções cloud é commodity, não tem muito mais, é uma visão atual, não é uma visão futura, digamos assim, mas eu acho que é isso que vai nortear
os nossos investimentos, com certeza, e a nova geração, digamos, de soluções nesse segmento vão ter que seguir nessa linha, senão elas realmente vão desaparecer. Eu acredito, a gente aposta muito também numa frente que está muito forte, é futuro, mas também já é presente, que é a integração do ecossistema do comércio exterior através de um produto que rode em todas as frentes. Hoje, com o Guepardo GTM, a gente roda no despachante, como é o caso do Carlos, a gente atende as trading companies, onde somos líderes de mercado nacional, os importadores, os agentes de carga, prestadores de serviço. Um dado que nasce em nenhuma dessas bases conseguir transitar entre elas, de forma que consiga trazer para esses operadores a oportunidade de se comunicar mais rápido, mais eficiente, reduzir falha humana, né? Eu também a gente acredita muito no poder que o nosso produto tem de contribuir para o ecossistema do comércio exterior como um todo. E essa é uma aposta que está acontecendo nesse exato momento também. Não sei nem se é tão futuro, né? A pergunta se foi para é a visão do governo, né? Tem um fluxo único de dados em que todos os intermediários estejam ali levando e trazendo as informações de acordo com as suas necessidades. Essa é a visão. Show de bola. Pessoal, muito obrigado aí. Realmente foi muito esclarecedor.